boa noite. As fake news chegam até você por meio do aplicativo de mensagens do celular, nos grupos da família, do trabalho e de amigos. Aparecem em movimento na sua timeline em formato de vídeo. Podem vir acompanhadas de imagem ou até como meme. O título é chamativo, o tom alarmista, exagerado, capaz de despertar em cheio a sua curiosidade. Às vezes, são só 2 ou 3 linhas dizendo exatamente o que você gostaria de ouvir sobre aquele político. Notícias falsas não são uma exclusividade do século XXI, mas em tempos de disputa eleitoral e informações sendo compartilhadas a todo instante pela internet, é preciso ficar mais atento do que nunca. O IBOPE constatou que em 2018, para 36% dos brasileiros, as mídias sociais terão muita influência na escolha dos candidatos. Ao mesmo tempo em que a USP revela que 12 milhões de pessoas espalham notícias falsas sobre política no Brasil. Para falar sobre fake news e eleições, convidamos Carolina Dantas, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Laécio Portela, jornalista do Marco Zero Conteúdo. Anote o número do WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião. É o 819-8830-7098. Não se esqueça de se identificar. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Boa noite, sejam bem-vindos à Opinião Pernambuco. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Professora Carolina, boatos, fofocas sempre existiram. Mas hoje, como é que a gente diferencia um boato, uma fofoca de uma fake news? A verdade é que, tecnicamente, há muito pouca diferença entre as duas coisas. Eu diria que a diferença está mais na forma como é embalado. A fake news, ela é embalada com carinha de notícia, falando de forma bem rudimentar, né? Ela é aquele boato, como era antigamente, é aquela fofoca, que ela é apresentada com todas as características de um conteúdo jornalístico. Então, ela tem um título, ela tem um lead, que é aquela abertura da notícia. Às vezes ela tem fotografia, às vezes ela tem uma manchete, às vezes ela tem um vídeo, às vezes ela está suportada, né, no caso dos veículos digitais, num portal, num site, num perfil de rede social que se parece muito com um perfil de rede social de um jornal, de uma revista, ou mesmo com um site de um jornal ou de revista tradicional, mas não é. Então, a fake news, ela exige do público um cuidado maior de entender o que está acontecendo e um cuidado maior de reflexão para saber se aquilo ali é boato, se aquilo ali procede, se aquilo ali tem veracidade ou não. Porque ela tem toda a cara de notícia, tem toda a cara. Né? Ela é feita para ter toda a cara de notícia. Seja por uma questão de má fé de quem está produzindo ou de ignorância do produtor, né, que acha que aquilo é verdade, que pega uma informação desencontrada e produz com aparência de verdade, seja por uma questão ideológica. Às vezes ela é feita propositadamente para confundir. Sim. Laécio, boa noite. Boa noite. A gente falou na chamada que pela primeira vez, assim, as mídias sociais realmente vão impactar nessas eleições. Você concorda com esse ponto de vista? Vai fazer diferença? Eu acho que vai fazer diferença. Eu acho que vai fazer diferença. A gente tem hoje no Brasil pessoas que... cerca de 120 milhões de pessoas que acessam cotidianamente a internet, especialmente as redes sociais, especialmente 90% pelo celular. Eu acho sim que as redes sociais vão, pela amplitude, vão influenciar, vão ter um peso importante. Mas eu acho que, ao contrário do que muita gente tem analisado, eu diria que ela é uma rede complementar à mídia tradicional. A gente não vai dizer que as redes sociais vão substituir ou que as eleições vão ser decididas nas redes sociais. Até porque essa complementariedade está muito clara. Tudo que circula nos jornais, nas rádios, nas TVs abertas, acaba repercutindo depois nas redes sociais. Inclusive, assim, você vai ver um debate eleitoral, uma propaganda eleitoral, a gente vai ver muito isso. Antes, um debate da televisão, no outro dia ele virava comentário no trabalho, na mesa de bar, na família. Agora, imediatamente, o debate ele acaba, mas ele, na verdade, continua nas redes sociais. Então, eu acho que tem um papel de complementariedade. Hoje,
você tem em torno de 120 milhões de pessoas acessando as redes sociais, a internet diariamente, ou seja, suscetíveis a esse conteúdo que está na internet, mas você também tem quase 80%, 90% da população brasileira que tem acesso à TV aberta, que assiste a TV aberta, portanto está assistindo a entrevista dos candidatos, a cobertura do noticiário. Então, acho que é uma questão de complementariedade. Agora, eu diria que desde 2006, 2010, só faz aumentar a influência das redes. E justamente por isso que eu disse, o debate ou a cobertura de mídia que começa nas mídias tradicionais, ele não termina mais ali. Ele continua, cada candidatura, cada eleitor de cada grupo político faz uma releitura do que saiu na TV, do que saiu no jornal e constrói, inclusive às vezes, fake news a partir de um debate, a partir do noticiário, para circular nas redes. Então, assim, o peso é maior, mas eu diria que a eleição vai ser decidida exclusivamente nas redes sociais. Professora, Donald Trump é o pai das fake news? Eu acho que ele é o pai da popularização do termo. O termo, inclusive, ele já existia de alguma forma antes disso, mas ele se torna popular e conhecido a partir da apropriação, não só pelo Trump, mas pelo comitê de campanha e pelas pessoas que estavam assessorando o Trump, né? Ele não só se apropria muito bem de fake news, mas ele devolve as fake news e acusa tudo aquilo que não era confortável para ele durante a campanha de fake news. Então, tem um movimento duplo na eleição passada para presidente norte-americano muito interessante, que é o Trump, enquanto candidato, ser produtor e disseminador de fake news, por um lado, e, por outro lado, ele rejeitar notícias, muitas vezes verdadeiras e procedentes da grande mídia tradicional americana, então, notícias de verdade, mas que não eram convenientes à candidatura do Trump, ele rejeitar, inclusive no perfil oficial dele, do Twitter, disseram que eram fake news. Então, muitas vezes, a mídia tradicional teve que se defender da acusação de fake news e mostrar o fazer jornalístico, mostrar como se apura, como se investiga, mostrar como é que se reconhece fonte e dizer, olha, isso aqui não é fake news. O candidato, ele está, na época, né, o candidato, ele está se colocando equivocadamente, para dizer o mínimo. E, de qualquer forma, isso não teve um impacto tão grave assim na eleição. Porque, como você falou no texto de abertura, né, as pessoas, às vezes, elas ouvem, seja fake news ou não, aquilo que elas querem ouvir. E, na verdade, isso que é mais grave. As fake news, elas fazem parte de um sistema social que se retroalimenta. Elas são sintoma do sistema, né? Elas são a parte visível de algo que está acontecendo na sociedade, que é grave e que as redes sociais elas só dão visibilidade. E aí, nesse ponto, eu queria dar um exemplo escandaloso, né? Você tem, por exemplo, entrevistas de candidatos a presidente no maior canal de TV aberto do Brasil. E um desses candidatos vai ontem em TV aberta, né, um canal que tem uma concessão pública, e leva um livro dizendo que fez parte, né, de um pacote de livros de doutrinação, sei lá o que, gaysista, que eu não sei nem me expressar, eu peço até desculpas, de um livro que nunca foi oferecido nas escolas públicas do Brasil, fazendo parte de kit nenhum. O cara devia estar muito bem assessorado. Por que um candidato a presidente, que tem alguma chance, talvez, de ser eleito ou não, são cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver como é que a corrida eleitoral no Brasil se desenrola. Ele decide, e isso deve ter sido uma decisão consciente, porque há uma equipe de campanha, e na maior plataforma eleitoral da nação nesse momento, que é uma TV aberta, e não estamos falando aqui de internet, pegaram um livro que é verdadeiro, mas que não é nem de um autor nacional, né, que foi publicado no Brasil, ok, mas que jamais foi distribuído naquelas condições e que isso era facilmente apurável, e ser ele mesmo, né, de voz própria, num canal aberto, disseminador de fake news. Porque ele estava esperando que o público receptor quisesse ouvir essa informação. Sim. Isso é uma teoria que deve ser considerada, porque muito rapidamente quem quis desarmou isso. Bastava
qualquer ferramenta de busca de internet ser utilizada para que isso se desfizesse. Se me permite uma observação, também chama atenção, e eu queria trazer um outro elemento para essa discussão, assim, é que naquela situação cabia o papel do jornalismo também, apresentar, mostrar ali na hora, porque era de conhecimento público, quem estudou um pouco o assunto, esse tema do chamado kit gay, como foi chamado pelo Bolsonaro na época, e pelos que se colocavam à oposição da política do Ministério da Saúde, esse foi um tema que foi discutido amplamente pela mídia alguns anos atrás, e cabia ali ao jornalista, né, cabia ali os jornalistas que estavam conduzindo a entrevista, apontar que o candidato estava praticando uma fake news. Eu estou dizendo isso, as pessoas perguntam comumente, a fake news vai decidir a eleição? Eu acho que essa entrevista que Carol traz, eu acho importante pelo seguinte, eu acho que fake news só não decide a eleição, como não decidiu a eleição americana. Mas existem outros fatores que podem, junto com a fake news, ajudar a decidir uma eleição de uma maneira até enviesada. E eu vou dizer, a cobertura enviesada da grande imprensa é um elemento, inclusive, que cria um ambiente propício para a propagação de fake news. Quer dizer, veja o que a Carol estava dizendo. As fake news são mentiras que se parecem com notícia. E se mentiras tão facilmente se parecem com notícia, a gente deve começar a refletir se as notícias não estão muito parecidas com as mentiras. Se não estão muito mal apuradas. Não estão muito mal apuradas. E aí, veja, eu sou da posição que eu acho que muitas fake news, e é terrível dizer isso, ainda mais sendo jornalista, foram produzidas e saíram das redações da grande imprensa. Né? A gente tem dezenas de casos. Eu posso citar um aqui, uma capa recente de uma revista nacional, que dizia que o ex-presidente Lula já tinha um plano secreto que ia pedir asilo na embaixada italiana e estava tudo certo que ele ia para a Itália e viver como um perseguido político, mas na Itália. Quer dizer, a gente tem a produção de fake news, a cobertura enviesada da imprensa, e quando ela não aponta os casos de fake news, como aconteceu ontem na entrevista do Jair Bolsonaro na TV Globo, contribui para esse clima, essa confusão de informações. E eu vou dizer, tem um terceiro elemento que, casado com as fake news, pode interferir nas eleições. Primeiro, fake news, cobertura enviesada da imprensa e a intromissão de atores institucionais que não fazem parte do debate, não deveriam fazer parte desse debate eleitoral no processo eleitoral. Como, e aqui eu falo de polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. E a gente sabe que esses poderes têm tido uma interferência muito grande nos processos eleitorais. Nessa eleição, mais do que em todas as outras. Mas, historicamente, isso vem acontecendo, a gente tem exemplos disso. Então, eu acho que a fake news sozinha não decide uma eleição. Mas, casada com a interferência de grupos, instituições, que neste momento deveriam estar olhando o processo eleitoral e não interferindo diretamente sobre esse processo, e a cobertura enviesada, partidarizada na mídia, tudo isso junto pode sim gerar um caldeirão que influencie indevidamente o processo democrático do Brasil. Agora, professora Carolina, a gente tem 2 minutos, mais ou menos. Dava para explicar também o conceito de pós-verdade? Porque eu acho que tem muito a ver com o que você falou, que cada um ouve o que quer, tem a ver com Trump também. Esse é um conceito que eu acho até mais interessante do que fake news, porque ele é mais abrangente, né? Pós-verdade é aquilo tudo que está além do que é verdade imediato e palpável. Então, por exemplo, eu posso pegar um livro e dizer, esse livro foi publicado, ele está aqui, eu sei que ele está aqui, eu estou vendo a capa, estou vendo a edição e tudo mais. Mas o que é pós-verdade? É o que está para além disso, é o que está além do óbvio. Eu posso pegar esse livro e, através de vários processos argumentativos, textuais, psíquicos, né, da própria imaginação do sujeito, então de distorção daquilo que o real é, eu posso ampliar aquela verdade e dizer, olha, esse livro foi usado num contexto de doutrinação X, esse livro foi usado com a finalidade Y, esse livro foi amplificado de uma maneira X ou Y. Então, tudo aquilo que não é palpável de fato é pós-verdade, está além da verdade material do fato. Tudo que é fake news, na verdade, já está incluso na lógica de pós-verdade. E eu acredito que em pouco tempo a gente vai parar de discutir fake news, né? Isso está muito no momento, porque o termo é um termo da moda, de certa maneira, e a gente vai começar a discutir pós-verdade de uma forma mais ampla. Vamos fazer um intervalo antes? Vamos para um curto intervalo, hoje com um debate sobre fake news e eleições. Voltamos já.